Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião magna do CPET, as nossas reuniões tradicionais de terça-feira. E hoje nós temos a participação especial de um amigo nosso, uma pessoa que já esteve conosco aqui em Curitiba algumas vezes, e é sempre um prazer estar com você, Fernando Gutierrez. O Fernando, ele é formado no Rio de Janeiro, eu já não vou dizer há quanto tempo, né, Fernando, mas há mais de 20 anos. Ele tem doutorado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Tufts University, em Boston, mestrado em tecnologia em saúde, pelo Rio de Janeiro. Atualmente, ele trabalha no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio, né? Trabalha como supervisor também no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, como coordenação do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Muito, muito bom, Fernando. O Fernando, já há algum tempo, ele tem uma militância importante na MIB, na área da monitorização hemodinâmica. Ele ajudou a construir a apostila nova do curso de hemodinâmica, já coordenou o curso e o comitê de hemodinâmica já algumas vezes, e já esteve em Curitiba algumas vezes também para poder fazer o curso de hemodinâmica. Acho que a última vez faz uns 3 meses, né, Fernando? Isso. E o Rafael e a Mirella, que estão na sala, têm também uma amizade grande com o Fernando. A gente tem muito respeito. O Fernando tem um conhecimento muito, muito estruturado em cardiologia, em hemodinâmica, e as aulas do Fernando, de modo geral, são muito boas, são muito gostosas de assistir. E ele vai falar hoje sobre semiologia cardiovascular na beira do leito, e de como é que a gente pode utilizar esses dados de uma forma mais fisiopatológica, mais bem interpretada, tanto de fisiologia quanto de intervenções que a gente pode fazer baseado nessas informações clínicas de beira de leito. Muito obrigado, Fernando. É um prazer tê-lo com a gente. Imagina, Álvaro, para mim é que é uma honra poder participar. Então, assim, obrigado pela chance, né? O Rafa pediu que eu falasse um pouco do que, quer dizer, tradicionalmente, que eu entendi, né, de como a gente conversou. Tradicionalmente, o curso de hemodinâmica tem uma parte básica de fisiologia e, em parte, talvez por egoísmo da minha parte, de gostar mais dessa área de fisiologia cardiovascular, e até, historicamente, acabou que sempre sou eu que quando estou num curso, milito essa aula e falo mais desses assuntos e, de alguma forma, comecei a me aproximar cada vez mais disso, né? Estou longe de ser um fisiologista, eu sou um cara que gosta de estudar fisiologia. E tenho uma natureza muito crítica, eu tenho talvez até seja, quando é excessiva, que nem o oxigênio, isso é danoso para mim, em termos de relação, mas eu sou muito analítico e critico demais, às vezes, um determinado cenário. Até hoje eu estava vendo, eu gosto de fazer análise de paralelos, né? Estava vendo hoje, antes de sair de casa, um trecho de um programa esportivo, e os caras estavam discutindo o negócio do impedimento de um jogo de futebol, em que o cara estava não sei quantos milímetros, e eu vim falando com meus filhos, eu falei, gente, a regra do impedimento, ela foi feita para que um jogador não se beneficie de estar adiantado em relação ao outro. Então, o fim da regra é você não beneficiar de uma forma não legítima um jogador em detrimento do outro. Quer dizer, o cara não pode tomar vantagem de sair correndo antes, estar adiantado em relação ao outro. Só que a regra hoje no futebol, para quem acompanha, ela passou a ser
o objeto de discussão é a regra. Então, 2 milímetros à frente, isso não oferece vantagem para ninguém, eu sempre falei. Então, os caras, pela primeira vez eu vi na televisão, os caras discutindo qual é o sentido da regra, e não a regra em si. E eu sempre fiz essas questões assim, agora voltando para a nossa área, por trabalhar, eu trabalho hoje em 2 serviços públicos no Rio de Janeiro, no Instituto de Cardiologia, é o Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde. A gente tem algum tipo de recurso de monitorização hemodinâmica, é privilegiado em termos de serviço público, tem catéter de Swan-Ganz e tudo, mas em termos de logística e processos, a gente é um pouco amarrado em algumas coisas, né? Então, eu acabei que fui desenvolvendo, com a minha inquietude e crítica com as coisas, mecanismos de eu tentar monitorizar e intervir no doente num cenário menos privilegiado em termos de enfermeira me avisando coisa, técnicos vigiando, a presteza de você fazer uma infusão de fluido ou iniciar um medicamento. Então, eu sou conhecido hoje no hospital, por exemplo, eu dou plantão quarta-feira à noite, e que eu vou na beira do leito, eu carrego ampolas de gluconato de cálcio que eu mesmo faço nos pacientes. O cabo de marca-passo sou eu que ligo e coloco para funcionar. Eu não peço para as enfermeiras fazer por uma questão de que eu sei que estão ocupadas, aquela coisa toda do serviço público para quem trabalha. Então, isso acaba dando um hands-on, que a gente erra e acerta, mas vai acabando, é obrigado a desenvolver alguns artifícios, né? Reposição de fluido, eu comecei a fazer com seringa na beira do leito. Depois eu tive a grata satisfação de ouvir de um colega meu que também faz reposição, o desafio hídrico, com seringa na beira do leito, não sei se igual a mim, imagino que não, mas imagino que com as premissas muito semelhantes às minhas, nada mais do que o Maurício Cecconi. Então, assim, eu me sinto à vontade de falar que eu faço isso. Antigamente eu ficava intimidado, será que estou fazendo alguma estripulia não devida dentro do meu UTI? Quando me falaram que o Cecconi fazia isso, eu falei, bom, então já posso falar de público que eu faço alguma coisa igual ao Cecconi, sem nunca ter combinado com ele. Bom, então o Rafa pediu que eu falasse um pouco, ele falou, naquela pegada sua, que ele falou assim, naquela pegada sua de fisiologia. Eu falei, então tá bom. Então, eu peguei uma apresentação que eu tenho, algumas apresentações que abordam esse tema de fisiologia cardiovascular de beira-leito, e tentar ver o que a gente consegue, através de observação da beira do leito, do sistema cardiovascular do paciente, tentar tirar mais do que os processos normalmente determinam que a gente tenha que ficar um pouco amarrado em PAM de 65 e observar a diurese e os alarmes dos monitores. Então, assim, começar a tentar entender um pouco mais o que dá para tirar dos conceitos de fisiologia. Bom, essa apresentação é uma apresentação que eu tinha várias etapas, eu vou tirar algumas. Então, a gente sempre fala, isso é uma apresentação maior que eu fiz há um tempo atrás, sobre o que é monitorização, o que a gente deve monitorizar, quem é doente de risco, que merece ter uma monitorização hemodinâmica, quando a gente deve monitorizar e o que a gente monitoriza. Ela é bem longa, eu não vou me estender nessas 5 perguntas, eu vou falar basicamente nisso aqui, ó. O que é monitorização, o que a gente monitoriza, e ficou faltando aqui o quando, que eu vou... É uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção quando a gente fala em monitorização hemodinâmica, porque me parece que talvez seja o maior valor nosso como intensivista, e isso talvez às vezes seja negligenciado, mas vamos lá. O que é monitorização? Esse é o primeiro slide que tem até na nossa aula do curso, né? A gente fala que monitorizar é você fazer medida rápida, frequente, repetitiva de variáveis, no caso, lógicas, né? Que a gente tenta, através delas, criar intervenções que possam mudar o curso do paciente crítico, né? De forma preventiva ou até de forma de intervencionista para tentar modificar um curso desfavorável. E quando a gente fala de hemodinâmica, essencialmente é sangue, né? Movimento de sangue. Então, vocês estão me ouvindo bem? Oi? Sim. Álvaro? Sim. Perfeito. Vamos lá. O quando devemos monitorizar, assim, eu vou tirar um referencial, o Álvaro conhece bem isso e talvez, quer dizer, o pessoal mais antigo, com certeza. Então, vamos lá. Isso aqui é um consenso, né? Já tem algum tempo essa publicação, que eles falam que a recomendação é de você pegar pacientes e ter uma indicação, uma identificação precoce
da condição de choque, seja no doente que está evoluindo em choque, ou vai evoluir, ou tem alta chance de evoluir, ou recentemente evoluiu em choque. A precocidade aqui, ela para mim é uma coisa que talvez a gente possa maximizar isso dentro da UTI. Eu não sei se eu tenho um bias de conviver com colegas e acabar vendo a prática ao longo desses anos com situações que não são as melhores e talvez em outros lugares sejam mais bem desenvolvidas. Ou seja, a prática da terapia intensiva em termos de monitorização, ela pode ser otimizada, na minha opinião, em termos de precocidade. Isso aqui é um trabalho antigo, já do Shoemaker, que é usado várias vezes para tentar demonstrar que quando a gente falava, né, em termos de variáveis supranormais, mas enfim, a mensagem aqui seria quando você tem intervenções, seja de monitorização e as intervenções geradas a partir da monitorização antes da instalação da disfunção orgânica, ele se menciona aqui falência orgânica, você tem chance de ter impacto positivo. Precocidade é uma coisa que para mim sempre fez muito sentido, porque se a gente for remeter até a condições patológicas crônicas, um ambulatório de diabetes ou de cardiologia, se você pegar um paciente hipertenso crônico, que ele nunca tratou, eu peguei alguns na minha residência, nunca tratou hipertensão, você pega um ventrículo já hipertrofiado, cardiopatia hipertrófica, eventualmente uma nefropatia hipertensiva, então já houve o dano. Se você pega um hipertenso no início da doença, consegue controlar isso de forma adequada, medicamentoso, não medicamentoso, a mesma coisa do diabetes, você minimiza o dano de um insulto crônico. A doença aguda não é diferente. Então, quanto mais precoce, isso potencialmente é maior o benefício. E esse é um trabalho que, para mim, é muito emblemático do Shoemaker. Eu tive a satisfação de, depois de já ter identificado o quanto eu gosto desse gráfico que a gente consegue ver à esquerda, ele foi reproduzido até em livro-texto, chamando a atenção justamente da precocidade da intervenção, a importância dela. Esse gráfico mostra no eixo horizontal o tempo, né? Então lá em cima você tem pré-operatório, intraoperatório e no pós-operatório, de 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 e 48 horas de pós-operatório. E no eixo vertical, o déficit de oxigênio, né? Na verdade, o quanto você tem proporcional aí ao estrago de você ter um consumo de oxigênio em relação à oferta ruim. Então, o que chama atenção aqui, se a gente for tentar destacar, é que essas três curvas, a verde, a cinza e a vermelha, separam um grupo de sobreviventes sem disfunção orgânica, sobreviventes com disfunção orgânica e não sobreviventes. Tudo bem que foi um estudo observacional, não tem intervenção, mas a vantagem do estudo observacional é ele dar substrato para a hipótese e depois disso você conseguir sustentar uma identificação de mundo próximo ao real. A área sob a curva dos sobreviventes é extremamente pequena. E você vê, então, que esses sobreviventes eles se recuperam rápido, né? Então, se olhar só para o grupo de que sobreviveu, sem disfunção orgânica, eles têm um tempo de recuperação rápido, em 12 horas, ou entre 12 e 24 horas, se a gente for olhar o eixo lá em cima, esses doentes se recuperaram em termos de consumo de oxigênio. A tabela que acompanha, que é essa tabela da direita, ele chama atenção, eu estou encoberto aqui, mas por conta do que está aparecendo aqui da nossa conferência. Mas a última coluna, você tem não sobreviventes, sobreviventes com disfunção e sobreviventes sem disfunção. O tempo máximo de déficit de oxigênio, se eu não me engano, é 4 ponto alguma coisa horas, mais ou menos o desvio padrão. O que para mim é absolutamente assim, chamativo, né, emblemático. 4 horas, aí você fica batendo na cabeça. Com quanto tempo se abre uma coronária com grande chance de minimizar o dano miocárdico? Até 3. Com quanto tempo você abre uma artéria cerebral com trombólise? 3 horas. Quer dizer, quanto mais precoce a gente faz a reperfusão coronariana com angioplastia ou trombolítico ou AVC isquêmico, menor a chance de ter estrago. O choque não é diferente. E aí eu fico pensando quanto tempo a gente fica perseguindo essa perfusão, essa reperfusão no doente chocado e como a gente persegue uma reperfusão num doente coronariano, num doente com AVC isquêmico. Com AVC isquêmico, os protocolos colocam você
ou alguém para ficar fazendo NIH para ter critérios de reperfusão ou não. Na trombólise você roda eletro, vê a dor do paciente, mede, você tenta metrificar variáveis, o quanto desceu ou não o supra do segmento. O fato é que, independente de você ter variáveis métricas que são bem estabelecidas ou não, você monitora de forma mais agressiva, talvez, esse doente, e talvez você seja mais agressivo nas primeiras horas do que a gente seja quando trata um doente chocado. E a gente passa a ser talvez mais tolerante ou permissivo com algumas armadilhas, que eu particularmente acho que a gente tem algumas, não é o objeto de discussão aqui, mas eu hoje considero, aí é uma opinião minha, a PAM de 65 nos primeiros minutos ou na primeira hora de ressuscitação como uma PAM de segurança e não uma PAM meta-alvo. O meta-alvo é a perfusão adequada com restituição ou recuperação da função orgânica o mais próximo possível da fisiológica. Então, assim, a precocidade é fundamental. A dificuldade, isso aqui é um trabalho que foi até o Murilo, se eu não me engano, que assinou ele, já tem tempo, era um questionário, né, para você, com casos clínicos, ele reproduziu um trabalho que já tinha sido feito lá fora, não sei se tem alguns coautores, eu acho, não sei se o Álvaro participou, mas acho que não. Ele fez um questionário com casos clínicos e você tinha que dizer se o doente tinha infecção, antigos conceitos de SIR, sepse grave, choque séptico. Aqui estão as colunas do percentual de acerto. E para mim também ficou muito emblemático, porque os extremos a gente reconhece, e o acerto é fácil. Ver um doente que tem só infecção, quase todo mundo acertava, ou que tem choque séptico e está caminhando para uma falência orgânica e um desfecho desastroso, a maioria também identifica. O miolo, que na época sepse ou sepse grave, você começava a ter alguma dificuldade de identificar. E é justamente esse doente que está na transição de um processo fisiopatológico, que ele não evoluiu para um processo quase que irreversível e também não está muito bem para ir embora para casa, que a gente faz diferença. Então, ser precoce com uma capacidade diagnóstica acurada desse doente, e aí tem que monitorizar ele, eu digo monitorizar no sentido amplo da palavra, de observar esse doente repetidas vezes no intervalo de tempo curto, pode fazer toda a diferença. Então, o que a gente monitora? E aí sim, a gente vai cair para começar a entrar no que a proposta que acho que o Rafa pediu para eu falar, que eu vou tentar entregar aqui. Isso aqui é um monitor simples, né, de uma UTI, ou, vamos dizer assim, pouco invasivo, ou pouco sofisticado. Tem uma frequência cardíaca, pressão arterial, uma PVC e uma curva de pleximografia. Na verdade, a primeira coisa que eu chamo a atenção é para que servem as curvas. Isso também não foi não fui eu que levantei essa bola, eu sempre tive a curiosidade de olhar, mas isso é um exemplo tirado de um livro, de um atlas antigo de monitorização hemodinâmica, em que o texto redige isso muito bem, e ele fala assim, para que você tem uma curva se a gente só olha só os números, né? Se o sistema todo assistencial de uma UTI ele fica vidrado nos números, então a gente tem as curvas para quê? E aí, quando você começa a pensar, e ele mesmo dá o exemplo no texto, de uma situação em que você tem uma curva de um monitor, com essas variáveis aí de frequência cardíaca, saturação, frequência respiratória. E aí, imagina o seguinte, se a gente tirar essas curvas e simplesmente o doente vai para uma frequência de 150, que tipo de alteração eu posso estar tendo? As mais diversas possíveis, mas que são certamente processos absolutamente diferentes, e que vão exigir intervenções diferentes. Eu posso ter até uma interferência no monitor gerando uma frequência ou um número que a leitura vai ser 150. Ou um doente tendo uma taquicardia ventricular. Isso é um extremo. Fernando, você está exagerando? Estou exagerando para tentar mostrar que quando a gente olha uma pressão arterial, eu não posso me conter, e a gente vai falar isso mais adiante, de eu me contentar em olhar só o número da pressão arterial. Ou os números, porque eu tenho muito mais para tirar dos números que estão ali do que só uma pressão arterial média de 65. A mesma coisa de uma curva de PVC e assim em diante. De uma forma geral, a semiologia, né, os sinais e sintomas são resultado do que a gente tem organicamente funcionando, e isso depende de perfusão, em última análise, e aí eu tenho os determinantes, que é a hemodinâmica, essencialmente pressão e fluxo, e oxigenação.
O que eu costumo falar muito, ou tentar reforçar, no sentido, acho que nunca é demais, é que a gente, numa questão assim de tentar ser imediatista ou simplista, a gente faz intervenções e espera um resultado, às vezes, num determinado ponto que é distante da nossa intervenção. Sim, eu vejo muito, por exemplo, é um exemplo que eu falo muito na apresentação no nosso curso mesmo. Você faz o lactato elevado, é quase que um arco reflexo para dar volume. Desculpa, se eu tenho essa amostra, é uma amostra e só eu vejo isso entre os colegas, eu realmente sou um cara não privilegiado, né? Privilegiado de ter médicos colegas que trabalham em saúde, pouco ou mal, vamos dizer assim, mal formados ou pouco formados, né? Porque de lactato elevado até de fazer fluido para melhorar um lactato elevado é possível em diversas situações, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tenho que considerar que existe um distanciamento entre isso. Em termos de hemodinâmica, eu costumo falar o seguinte: a gente estressa o sistema cardiovascular. A primeira observação que eu tenho que fazer quando eu estresso o sistema cardiovascular é no sistema cardiovascular, para depois eu ter alguma alteração perfusional e depois eu começar a ver uma alteração funcional do órgão para que o paciente comece a melhorar ou não. Isso às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar, né? Então, assim, eu faço uma intervenção, eu tenho que monitorar a hemodinâmica, eu tenho que monitorar a perfusão, a função orgânica e até os sinais e sintomas. Vou dar um exemplo que eu passei recentemente, cheguei na UTI na quarta-feira, não agora, mas há um mês atrás, mais ou menos. Tinha um pós-operatório de cardíaca, o paciente estava já estubado, sem drenos, e comendo já tinha se alimentado até. Era um doente que estava em vias de alta, estava com, acho que nada de medicação venosa, medicação oral, mas o doente já tinha sido restituída a medicação oral dele e ele tinha começado já beta-bloqueador, e aí a enfermeira chama dizendo que o doente estava se sentindo mal, ele está se sentindo mal, não está se sentindo bem. Aí quando a gente chega lá na beira do leito, eu tinha conversado com o residente, falei, está tudo bem, está tudo bem. Eu perguntei, a pressão está tanto, frequência está tanto. São os dois parâmetros básicos que eu vou tentar dissecar aqui adiante. Então tá, a pressão está tanto, frequência está tanto. Eu achei, bom, a residente foi lá ver, daqui a pouco chama de novo, o paciente não está bem. Aí eu me levantei e fui lá ver com a residente. E quando eu chego lá, a frequência que ela tinha me dito que o doente estava, que era 67, para mim achei razoável, 67, um doente que já está estubado, sem dreno, com medicação oral, comendo pela boca, e eu recebi o plantão que ele estava bem. Só que o 67, quando eu cheguei lá, eu perguntei, o que o senhor está sentindo? Não, eu estou enjoado. Ele estava com náuseas, tinha comido, então ele estava se sentindo mal, não sabia o que era, mas o único sintoma que ele conseguiu passar para mim foi alguma coisa digestiva e um mal-estar mal descrito. O 67 que ele estava, e o monitor lia 67 realmente no digital, lá no numeral, era um batimento sinusal e uma extrasístole. Um batimento sinusal e uma extrasístole. Um sinusal e uma extrasístole. Quando você olhava a curva de pulso dele, da pleximografia, ele tinha 30 e poucos de pulso. Era 68, estava com 34, alguma coisa assim. E aí eu peguei o fio do marca-passo, liguei, aumentei a frequência cardíaca dele, dali apostando que pudesse ser um componente que ele estava bradicárdico. E aí ele melhorou, e aí ficou a noite com marca-passo, depois seguiu ajustar o medicamento, o doente teve alta. Então, assim, a gente tem que tentar entender o que a gente está monitorando e entender que os números ali, eles são resultado do que está sendo leitura no campo de varredura e analisar aquilo ali no contexto do que o doente está sentindo. Não adianta eu querer fazer, no caso do lactato que eu estava falando, eu vou fazer volume. Eu costumo falar o seguinte, volume para quem tem lactato elevado, eu tenho alguns condicionais. Primeiro condicional, o lactato desse doente é anaeróbico, por privação de oxigênio. Se for, essa privação de oxigênio é por redução de fluxo, não é por queda de concentração de hemoglobina ou hipóxia. Se for por redução de fluxo, esse doente é fluido responsivo. Se todos esses condicionais forem respondidos de forma afirmativa, eu posso considerar fazer volume para esse doente. Se não,
eu posso até ter melhorado depois que eu mandei fazer um fluido, isso é outro assunto, como a gente faz fluido, como eu acredito hoje que a gente faz fluido. Eu, particularmente, acho que cada vez menos a gente vai fazer fluido dentro da UTI. E eu já fui um dos caras mais agressivos que eu conheço fazendo fluido dentro da UTI. Aí a gente pode realmente, num contexto como esse, fazer fluido. Bom, em termos de fisiologia cardiovascular, a gente pode resumir a perfusão como isso aqui. Oferta de oxigênio, em que eu tenho débito e conteúdo, e a pressão de perfusão relacionadas à pressão arterial e PVC. A pressão arterial, se a gente for dissecar, é volume sistólico e resistência vascular sistêmica, ou a impedância que a gente tem ao sistema, a gente vai falar um pouco mais adiante, e o débito é volume vezes frequência. Então, em última análise, isso aqui é hemodinâmica, né? Conteúdo arterial de oxigênio e hemoglobina não faz parte, ele está intrinsecamente relacionado ao movimento do sangue, é importante para que a bomba funcione, mas, em última instância, a hemodinâmica está relacionada a essas variáveis. Tá? Então, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais dessas variáveis aí. Em última análise, a gente trabalha muito com isso aqui, pressão arterial, PVC e frequência cardíaca. Que são as coisas que eu tinha naquele monitor básico ali, que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Então, eu vou passar por 4 tópicos: sistema cardiovascular ou cardiocirculatório, e aí eu vou trazer uma tecla que eu vivo batendo, que é como a gente tem que olhar o modelo fisiológico do sistema cardiovascular, que é mais fácil da gente entender. O razoável hoje da gente dar importância ao lado direito, que a gente não dava durante muito tempo. Pressão arterial, que a gente consegue tirar muito mais do que uma PAM de 65. Eu fiquei feliz de ter visto, assim, ter tido... saiu recentemente, se eu não me engano, no Intensive Care Medicine, um artigo assinado pelo Glenn Hernandes e outro autor que é o... esqueci agora, um italiano, que eles falam, o título do artigo é pressão arterial muito mais do que somente uma pressão arterial média. Então, é uma coisa que a gente já bate, eu até coloquei no nosso WhatsApp do grupo, dá um certo conforto a gente abordar esse tópico no curso de hemodinâmica já há algum tempo, a gente expressar isso há algum tempo na aula, principalmente na primeira aula de fisiologia, e agora, em 2022, você ter autores renomados escrevendo um artigo de revisão sobre isso, falando exatamente, ou pelo menos usando a mesma frase que a gente, que pressão arterial é muito mais do que só uma PAM de 65. A gente vai falar da importância da PVC e da frequência cardíaca. De sistema cardiovascular ou cardiocirculatório, esse é um slide que eu costumo apresentar, que assim, desde que o homem é homem, o sistema cardiovascular é o mesmo. Então, é só uma questão de como a gente faz a leitura do texto. O texto, ele está ali. A interpretação e a forma como eu entendo ele é que pode ter mudado, eu posso ter valorizado mais um determinado parágrafo ou outro, se a gente for tentar fazer um paralelo. O Álvaro acabou de falar parágrafo por parágrafo, qual o parágrafo principal? Durante décadas, talvez, séculos, a gente ficou olhando só o ventrículo esquerdo e não valorizou tanto assim o lado direito. Hoje a gente está fazendo uma releitura desse texto e talvez valorizando tanto quanto o ventrículo esquerdo, outros parágrafos do texto que a gente não valorizava. O fato é que desde que o homem anda na superfície da Terra, o sangue circula no nosso corpo através de um sistema que a gente vai falar cardiocirculatório, que ele funciona, se eu fosse tentar simplificar ele. O que é o sistema cardiocirculatório? É um sistema hidráulico, pressurizado, fundamentalmente por 2 bombas e não uma só, apesar de anatomicamente ser esse o modelo. A gente vai falar, eu vou te separar essa bomba em 2. Então, é um sistema hidráulico pressurizado e com conduítes que possuem propriedades físicas, a saberem fundamentalmente complacência e elastância, e que vão implicar na manutenção ou perpetuação ou transmissão de pressão por esse circuito. Então, assim, isso aqui é só para também ilustrar o quanto não é uma coisa só única que a gente tenha trabalhado. Isso aqui foi publicado no European Journal de Cardiologia há um tempo atrás, e eles falam assim, esforços de pesquisa foram desproporcionalmente focados na falência do ventrículo esquerdo, até então, né? Mas recentemente mais atenção foi colocada na compreensão da anatomia, fisiologia e disfunção do ventrículo direito. O paralelo que eu faço com isso sempre é assim: ecocardiografia, você tem
milhões de cortes para olhar o ventrículo esquerdo. E não por acaso o ventrículo esquerdo sempre foi assim, porque ele era a vedete das doenças, e são doenças impactantes socialmente falando, e até em termos da dramaticidade que elas podem acontecer, que é infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, quer dizer, acometem uma parte da população, muitas vezes economicamente ativa, criam um ônus absurdo na sociedade e ainda assim tem impactos dramáticos em termos de história da doença. Então, sempre a vedete foi a falência do ventrículo esquerdo. Um outro paralelo que eu faço, que a gente fala um monte de catéter de Swan-Ganz, quando a gente tem que falar de catéter de Swan-Ganz, os dois caras que desenvolveram o catéter, o objetivo deles era estudar, o objeto de estudo deles, no artigo de 1970 que eles publicam, são doentes com patologias predominantemente do ventrículo esquerdo. Eram pacientes cardiopatas agudos. Se você pegar hoje, fizer um pupurri do PubMed e buscar qual é a indicação do catéter de Swan-Ganz, é quase uma unanimidade que o catéter de Swan-Ganz ganha espaço na disfunção do ventrículo direito ou hipertensão arterial pulmonar. Então, repara que a ferramenta é a mesma, mede pressão, mede fluxo, porque eles mediam pressão, depois fluxo 1971, 72, a extração, a retirada de oxigênio de sangue para ver saturação venosa já é descrita no artigo 1972, quando ele coloca a medição de fluxo no catéter de débito cardíaco por termodiluição. Então, assim, a gente tem as mesmas tecnologias, medição de pressão, medição de fluxo e avaliação de saturação, sendo utilizadas hoje para um escopo de paciente diferente. Então, isso é um troço que eu costumo bater na tecla de que não é só, isso não parece serem poucas pessoas ou de pouca importância. O modelo anatômico é isso, a brincadeira que eu faço é que se vocês digitarem sistema cardiovascular no Google em imagens, vai sair um monte de figura igual a isso. Quando você fala sistema cardiocirculatório ou cardiovascular, seja em inglês ou português, a imagem que vai aparecer é essa. Mas a gente tenta trabalhar hoje, então aqui fala assim, na era moderna, a análise da monitorização do sistema cardiovascular sempre preservou a fisiologia do lado esquerdo, mas as razões desse processo foram o que eu falei, as doenças isquêmicas e as doenças do lado esquerdo. O modelo fisiológico, a gente desmonta isso aí, que seria pequena circulação, uma bomba só e uma grande circulação, e passa a valorizar uma afirmação que já é antiga. Quer dizer, o movimento do sangue é constante num círculo e ele é feito batimento a batimento. Isso é a essência da fisiologia. É um sistema hidráulico circulatório, então como se fosse uma massa líquida única que ela circula e ela é única, ela é constante, ela tem um movimento circular ou giratório e esse movimento giratório, outra coisa que a gente vai falar adiante, ele não é contínuo, ele é pulsado por conta das duas funções cardíacas, sistólica e diastólica, que a gente tem igual importância também. Então, o modelo fisiológico hoje, ele é dado fundamentalmente por duas bombas e um movimento circular do sangue. A premissa dessa imagem, ou as duas premissas fundamentais, primeiro, não é uma bomba, são duas, colocadas em série, uma na frente da outra. Então, você tem uma interdependência entre elas. A segunda é que a massa líquida de sangue que gira ela é constante, porque é uma massa que você não coloca e perde sangue, a menos que você corte ou coloque anulise, faça um experimento e comece a infundir num volume muito grande a quantidade de sangue aí dentro, ou qualquer outro líquido, você não modifica a massa circulatória do paciente. Um outro conceito que eu vou falar agora, porque nem está tão bem ilustrado nessa aula, é a questão de, eu até, por gostar de ser crítico, né, eu levanto essa bola hoje já há algum tempo, quer dizer, mais recente, que eu acho que cada vez menos a gente vai ouvir a palavra hipervolemia, hipovolemia ou até o termo volemia, mas sim volume, volemia efetiva, e aí transformando em volume estressado e volume não estressado. Os livros de fisiologia, eles afirmam, se a gente for começar a reler eles com mais calma, que a massa de sangue que faz esse movimento circular por determinação desse sistema das duas bombas colocadas em série, o volume estressado, ele não é mais do que 30% a 40% do volume total de sangue nosso. E a gente tem 60% a 70% armazenado
em territórios venosos, que são vênulas e veias de pequeno calibre, principalmente em territórios plâncnicos, e que é o chamado volume de sangue não estressado. Tá? Então, assim, numa condição... Aí tem vários trechos retirados de alguns artigos, às vezes eu não tenho referência, mas é muito do Madjer, que é um cara que trabalha muito com fisiologia do Canadá. Em uma condição de equilíbrio, o débito cardíaco tem que ser igual ao retorno venoso, portanto, uma diminuição no débito cardíaco significa que houve uma diminuição no retorno venoso. Isso é fundamental e ele reforça essa ideia, a gente vai tentar bater e ilustrar isso várias vezes aqui. Então, qual é a mensagem aí? A gente tem mania, ou teve durante muito tempo, de olhar uma curva de PAM achando que o sistema é pressurizado pelo que o ventrículo esquerdo gera. Não, o sistema é pressurizado pelo que o ventrículo esquerdo gera na sístole, pelo que o ventrículo esquerdo gera na diástole, em conjunto com o que o ventrículo direito gera na sístole e o que o ventrículo direito gera na diástole, e as propriedades de elastância e complacência do sistema condutor. Tá? É por isso que a gente tem essa situação. Então, o que sai do lado esquerdo tem que ser igual ao que retorna do lado direito. O Madjer continua falando que o coração não controla o débito cardíaco, criando, portanto, só uma pressão arterial que empurra o sangue em torno do corpo, mas também mantém o débito cardíaco pela redução de uma pressão atrial direita, permitindo que o sangue volte para o coração para que ele seja bombeado novamente. E aí, ou seja, qual é a sequência lógica? Se a gente for estabelecer um ponto de partida nesse círculo, ok, o ventrículo esquerdo gera uma pressão sistólica quando ele contrai, joga sangue na raiz da aorta, essa massa de sangue gera um gradiente de pressão que faz a massa de sangue toda circular. Ou começa o movimento, propriamente dito. Esse sangue vai ganhar os capilares, e dos capilares, ele, por um gradiente de pressão também, ele permeia os capilares, atinge as vênulas, veias, e ali ele vai ter uma pressão que tem que ser superior nas vênulas e veias à pressão do átrio direito. Por que a pressão do átrio direito? Porque a pressão do átrio direito equivale à média dele à pressão diastólica final do ventrículo direito. O que é a pressão diastólica final do ventrículo direito? É quando o ventrículo direito ele consegue relaxar e abrir, e ele tem que gerar, para que o sistema funcione de forma adequada, uma pressão, entre aspas, negativa em relação à pressão de enchimento dessas vênulas, para que ocorra o retorno venoso. E aí, chegando o sangue no lado direito, ele consegue contrair, joga para o pulmão deixa passar até o lado esquerdo e assim a roda gira. Tá? Eu costumo também usar um exemplo de que esse movimento circulatório ele tem que ser igual, porque quando a gente põe uma roda para pneu para rodar na rua, em nenhuma parte ou ponto da superfície cilíndrica do pneu você vai ter uma velocidade maior do que a outra. E aí, no caso, a gente está falando em fluxo, mas dá para ser extrapolado dessa forma. Para que a roda consiga ter um movimento, você tem que ter a mesma velocidade. O que determina isso, em última análise, são esses pistões aí, ou bombas d'água. E aí você tem que ter uma função sistólica e diastólica. Então, princípios. O sistema cardiovascular é um sistema em alça fechada, o coração são duas bombas em série e só consegue ejetar o que ele recebe, e o volume de sangue que é ejetado no VE é igual ao que retorna no ventrículo direito. Tá? Então, a gente já viu isso aqui. Bom, como o sangue se move, como eu falei para vocês, fundamentalmente por conta de gradiente de pressão. Então, eu tenho que ter gradiente de pressão. Gradiente de pressão é diferença de pressão. A função sistólica foi sempre a vedete, assim como o ventrículo esquerdo. Então, a grande vedete era a função sistólica do ventrículo esquerdo. E a gente aprendeu que ela pode ser representada pela curva de Frank-Starling como uma função cardíaca e que a gente dá volume para ganhar mais ejeção. Nesse princípio, quem sou eu para contestar que ele está errado? Absolutamente. Só que dentro de certos limites. E a gente sabe que em um determinado momento você entra numa fase de platô, falência ou incapacidade do ventrículo de jogar isso para frente. Tá certo? Agora, essa função sistólica, então, que seria a compressão do pistão, ela gera uma pressão positiva para que o sangue vá para frente. Mas eu preciso também considerar que isso é cíclico. Então, por que um doente choca quando ele bate a 20 batimentos por minuto? É um exemplo que a gente bate também muito. Eu tenho um doente batendo, um doente está chocado.
doente que bate a 30 batimentos por minuto, ele tem sinais de má perfusão, a despeito de, às vezes, ele tem uma pressão que eu já ouvi algumas vezes, ele tem uma hipertensão compensatória. Ele está com o ventrículo cheio, competente, jogando sangue para frente. E aí ele vai gerar uma pressão sistólica bastante elevada. Mas ele choca. Por que choca? Porque tem má perfusão. E o que está causando a má perfusão? É a frequência cardíaca que está baixa. É claro que com 30 fica muito evidente o doente chocado. Se você tem um doente batendo a 30, vai te chamar a atenção e gritar isso. Só que, de novo, situações intermediárias, a frequência cardíaca pode ter um papel protagonista e a gente, às vezes, negligencia. Vou mostrar isso mais adiante também. Então, o doente está na UTI batendo a 70 com choque, ainda que um choque que seja na fase inicial, num pós-operatório, porque ele toma alguma medicamento que é controlador de frequência ou tem previamente ele já usava, e esse doente teve um trauma cirúrgico, uma injúria, e ele precisa ter reflexamente taquicardia. E ele não tem para compensar. Não adianta dar volume e ficar dando amina vasoativa, a não ser que você trabalhe com uma amina que seja cronotrópica, tipo dobutamina, se o problema essencialmente é frequência cardíaca. E às vezes você consegue trabalhar bem, tirando esse doente de 70 para a frequência, trabalhando com 90, ou trabalhando com 94, enfim, 20 batimentos. Eu vou mostrar mais adiante que pode ser significativo. Tanto eu posso tentar buscar argumentos matemáticos e vou mostrar exemplo para vocês. E a função diastólica não é menos importante, ela pode ser representada por uma curva de retorno venoso, que é quando o pistão retrai e você tem o enchimento da cavidade. Eu preciso ter uma função diastólica adequada. O extremo de uma função diastólica comprometida é pneumotórax, tamponamento cardíaco. Você tem um derrame pleural gigantesco, por exemplo, agudamente instalado com uma punção inadvertida em pleura, seja lá o que for. O fato é que o pneumotórax é o exemplo mais clássico. Se você não, quando você faz o pneumotórax hipertensivo, se você não descomprime aquele paciente na emergência, ele vai chocar e vai morrer. E aí você fala assim, morreu. Morreu por quê? Chocado. Por quê? Pneumotórax hipertensivo. O choque ali vai ganhar volume noradrenalina ou volume amina? Não, você tem que melhorar a diástole dele. E, de novo, eu tenho como melhorar a diástole. O que ocorre na diástole? Retorno de sangue. Eu tenho como melhorar a capacidade do ventrículo de relaxar. Eu tenho como melhorar o gradiente de retorno venoso desse paciente. Às vezes a gente tem e utiliza pouco esse racional, né? Um dos grandes medicamentos que eu acho que agora está grande no sentido até histórico, ganhando cada vez mais espaço nessa área, é a noradrenalina, que está cada vez mais sendo utilizada mais precoce na ressuscitação do choque, em modelos diferentes, inclusive do choque séptico. E muito, possivelmente, eu arriscaria que provavelmente ela tem um grande papel como um vasopressor de território venoso, aumentando o gradiente de pressão de retorno venoso. Tem uma absoluta plausibilidade biológica, que é você aumentar o tônus vascular, de onde você mais armazena sangue, principalmente no doente vasodilatado, que é o pós-operatório, ou o modelo séptico, que é o doente, é a fisiopatologia de choque, que talvez mais permeia a terapia intensiva hoje, salvo situações, é claro que você tem uma UTI só de trauma, etc., são casos em que você vai ter choque hemorrágico e tudo mais, mas o modelo distributivo de venodilatação com sequestro de sangue, aumentando o volume de sangue não estressado em relação ao estressado e diminuindo o retorno venoso, é o cenário ideal para a noradrenalina atuar como vasopressor e aumentar o retorno venoso. E tem como a gente ver isso. A monitorização hoje de uma PVC de forma adequada, você tem condição de verificar intuitivamente ou de uma forma metrificada. Talvez não precisa, mas você metrifica o quanto provavelmente você está interferindo no retorno venoso do doente. Bom, pressão arterial. A pressão arterial, algumas coisas que a gente pode tirar. A medida da pressão arterial é um dos atos clínicos mais básicos realizados por profissionais de saúde, e valores mínimos são prescritos rotineiramente em doentes críticos. E aí no entanto, as sutilezas dos determinantes e o papel fisiológico da monitorização da pressão arterial muitas vezes não são apreciados. Diretrizes e artigos, eu estou um pouco encoberto aqui, talvez eu tenha dificuldade. Dão recomendações para tratamento quando a pressão arterial está, aí eu não consigo tirar aqui a nossa interface, aí está em cima do meu slide. Um valor mínimo, mas essas recomendações são baseadas em poucos dados.
Aqui é o Madjer escrevendo: declaro desde o início que não sou capaz de fornecer uma pressão-alvo, que ela seja adequada, que deva desencadear uma intervenção clínica, e suspeito que uma pressão específica pode não ser a melhor escolha. Em vez disso, as decisões provavelmente precisam ser baseadas em constelações de variáveis fisiológicas. No entanto, os médicos ainda precisam de alguns princípios orientadores para situações em que o monitoramento é limitado e apenas uma medição de pressão arterial, limitado a apenas uma medição de pressão arterial e a necessidade de responder rapidamente com o paciente grave. Para mim, extremamente ilustrativo isso daí. Hoje em dia, a gente tem o QuickSurfa, que mede sua pressão arterial sistólica para identificação, é um processo de identificação, triagem no diagnóstico. Não está fazendo nenhum tipo de monitoração nessa fase, mas que você consegue, através de uma medida fácil, pouco armada ou desarmada, pegar a pressão arterial sistólica e tentar identificar o doente potencialmente grave. Isso é uma medida, para mim, de segurança. Você coloca um sarrafo de segurança, que a partir do qual você tem que aumentar a sua vigilância ou aumentar a sua monitorização. Entretanto, se agarrar, como eu já vi, e isso não é uma coisa particular nossa, a gente começa a extrapolar alguns dados, até que dá para ser... Eu consegui pegar passagens do FENIT, foi um inquérito sobre a ressuscitação com fluido, e você começa a extrapolar algumas coisas que ele dá ali de dados sobre os gatilhos de fazer fluido ou não, que as pessoas muitas vezes tiram a mina vasoativa ou vasopressor em função de uma PAM. Aí eu costumo me autocriticar que eu levei muito tempo, eu não, mas a comunidade médica levou algum tempo para dizer que não existe débito cardíaco ideal, e agora a gente discute qual é a PAM ideal do doente. E me parece um choque de ideias. Eu preciso de variáveis fisiológicas, eu preciso, naquele fluxograma, entender qual é a pressão ideal e o débito ideal para manter uma perfusão ideal, para que essa perfusão ideal seja traduzida num funcionamento orgânico satisfatório e eu não tenha sinais e sintomas de desconforto e restabeleça a funcionalidade orgânica do paciente. Então, a discussão de uma PAM ideal, ela cabe, talvez, assim, na primeira hora de ressuscitação. Agora, uma PAM ideal, depois que eu já atingi a fase de rescaldo do paciente, e aí minha meta terapêutica é perfusional. Isso aqui é uma ilustração também que mostra, tenta ilustrar talvez esse tipo de raciocínio, quer dizer, numa fase inicial, um alvo mínimo, e aí é uma questão de segurança, para você ter perfusão cerebral, e depois o alvo ele é baseado em perfusão. Tá? São valores que você pode questionar, mas rapidamente esse primeiro step ele tem que ser alcançado na primeira hora de ressuscitação, dentro daquele contexto de precocidade que eu estava falando, que em até 4 horas, 6 horas você tem que tentar restabelecer a condição perfusional mais próxima do ideal para aquele órgão trabalhar, para que ele possa ter um retorno à normalização, ou próximo da normalização, em 12, 24 horas, não mais que isso. Eu tenho que agir precoce, eu tenho que botar uma PAM, sim, de 65, 60 ou alguma coisa limítrofe, e a partir daquele ponto começar a buscar perfusão do paciente. Aí de uma forma global e depois orgânico pontual. Em determinado órgão eu posso tentar perfundir mais adequadamente ou não, dependendo do grau de sofrimento, seja um doente cirúrgico, clínico ou o que for. Então, é uma coisa que eu costumo tentar questionar. O que é a pressão arterial, né? Na verdade, a pressão arterial é o resultado da força que distende as paredes elásticas das artérias. Ela é o resultado da interação entre o coração, a contração, né, do ventrículo esquerdo e o volume sistólico do sistema arterial. Tá? Então, basicamente, o que é a pressão arterial? É quando você ejeta sangue, né, é fundamentalmente um fenômeno sistólico que a gente vê na sua magnitude inicial e depois uma fase diastólica. E a gente consegue tirar várias informações a partir daí. É o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então, se a gente for tentar estabelecer pontos de reparo, eu tenho pressão sistólica, diastólica, média e pressão de pulso. Tá? Eu consigo analisar essas 4 variáveis olhando para um monitor cardíaco com uma pressão arterial invasiva dentro da UTI. E eu consigo tirar informações que vão me orientar na terapêutica olhando elas de forma separadas em conjunto. Então, vamos lá. O que é a pressão arterial média? A pressão arterial média de um paciente
Desculpe as animações, isso era uma outra apresentação, mas vamos lá. A pressão aórtica média é o valor médio da pressão durante a ejeção, né? Durante o ciclo do pulso aórtico. E a pressão arterial média pode ser obtida medindo-se a área sobre a curva da pressão, medindo-se essa área sobre o tempo. A grosso modo, 2 vezes a diastólica mais a sistólica dividido por 3, ou uma diastólica mais a sistólica menos a diastólica dividido por 3. Ela representa, se a gente for tentar interpretar em termos fisiológicos, é a pressão de entrada, ou a pressão média no intervalo de tempo de entrada do sangue quando ele vai dar entrada nas arteriolas para entrar nos capilares. É o que a gente tem normalmente de pressão arterial média do paciente. Tá? E ela é importante, sim, como, primeiro, no meu conceito de prática nossa da UTI, como um limite de segurança. Eu tenho que ter um limite de segurança. Eu, particularmente, esse trabalho do Glenn, ele fala claramente que ele sugere, né, que é uma prática que eu já venho fazendo até por ouvir outros colegas do TEBU, bate muito nessa tecla em apresentações, que a gente tem que dar mais atenção à pressão arterial diastólica, a gente vai falar por quê. Mas, enfim, a gente começa a tentar otimizar, primeiro no sentido de recuperar o doente, e depois otimizar a perfusão, olhando essas variáveis de pressão. O que é a pressão sistólica do paciente? A pressão sistólica é assim determinada pela quantidade de volume ejetado pelo coração por batimento, que é o volume sistólico, mais as propriedades elásticas da parede aórtica, mais o volume inicial da aorta no início da ejeção, mais a taxa de saída da aorta. Somando isso tudo, se a gente for tentar simplificar tudo isso daí, o volume ejetado ele é o resultado fundamentalmente, a pressão sistólica ela é o resultado fundamentalmente, eu poderia tentar simplificar de 2 variáveis, volume e contratilidade. E isso tem como a gente tentar observar na prática. Tá? Como é que a gente consegue fazer isso daí? Repara que isso é uma curva de pressão arterial e a gente consegue tirar na porção sistólica dela a primeira fase, que é a fase de ascensão da pressão arterial. Em cardiologia a gente fala muito do DP, que chamam isso muitas vezes de DPDT, variação de pressão sobre variação de tempo. E se você olha para uma curva de pressão invasiva dentro do monitor, dentro da UTI, e pensa o seguinte, o que é DPDT? Variação de pressão sobre variação de tempo. O eixo horizontal é tempo, o eixo vertical é pressão. Então eu tive quase que 1 milionésimo de segundo, uma variação absurdamente ampla, porque a pressão arterial daquele paciente ela tem um ramo ascendente da curva que é muito amplo e extremamente verticalizado. O que eu posso inferir a partir daí? De que a contratilidade dele provavelmente não é ruim. Se eu tenho uma DPDT que mostra muito ampla, uma amplitude muito grande desse ramo ascendente da pressão arterial, eu não tenho por que imaginar que ele tem déficit contrátil esse doente, sem colocar nenhum eco nele. Tá, mas aí ele tem um débito cardíaco baixo, vamos descobrir outras causas, mas não me parece ser um componente cardiogênico por déficit sistólico, pode ser por déficit diastólico, vamos ver o que está acontecendo. E a porção descendente ainda sistólica da curva de pressão, ela nos diz muito do restante dos componentes, que é não só a complacência da aorta, ou a elastância, que é o inverso da complacência, e junto com a área sobre essa curva, dessa porção sistólica, o volume ejetado. Então, se a gente começar a observar a curva de pressão arterial, tentando olhar a DPDT dela, e o quanto eu tenho da incisura dicrótica para trás de área sobre a curva, alargou ou não alargou, eu posso suspeitar, olhando só a morfologia da curva, que houve um aumento do volume. Como é que eu posso inferir isso em termos numéricos, Fernando? Uma das opções, como a gente vai falar mais adiante, é olhar a pressão de pulso. Porque a gente sabe que a pressão de pulso, por conceito fisiológico, existe uma explicação fisiológica para isso, ela está diretamente relacionada ao volume sistólico. Então, se eu faço uma manobra no meu paciente, eu alargo a minha pressão de pulso olhando só os números do monitor, e eu tenho um alargamento na morfologia da curva no meu traçado, muito provavelmente eu aumentei o volume sistólico. Mantive a frequência, aumentei o volume sistólico, aumentei o débito cardíaco. Ah, mas você não tem nenhum equipamento para medir débito? Não, mas você inferiu o que aumentou. Sim, você mediu. Medir. Eu acho que tudo tem que ser metrificado. O que eu acho que nós temos limitações em recursos em vários lugares do Brasil,
é de equipamento para metrificar com acurácia, porque não é todo lugar que a gente vai ter um equipamento que vai me dar um número do débito em display, batimento a batimento, ou por termodiluição instantânea, como estão querendo fazer agora, etc. Mas, enfim, pressão arterial sistólica traduz, muitas vezes, em última análise, contratilidade e volume ejetado pelo ventrículo esquerdo. O que a diastólica nos traz? A diastólica vai nos trazer exatamente a resistência periférica. Então, assim, a pressão diastólica é mais dependente do escoamento da aorta e dos grandes vasos, que, por sua vez, são dependentes da resistência periférica, mas também pela duração do ciclo cardíaco e pelo volume inicial na aorta, pois a complacência da aórtica é curvilínea. Aí, o que a gente... São definições que eu estou tirando ipsilítere praticamente de um livro de fisiologia, por isso que elas ficam um pouco mais rebuscadas. Em termos práticos, o que é a resistência periférica, em última análise? A resistência periférica é uma das variáveis da impedância que a aorta, que o ventrículo esquerdo tem para ejetar. Então, essa pressão arterial diastólica, ela pode ser modificada de acordo com a vasodilatação ou a vasoconstricção da região arteriolar. Então, hoje, a impedância ela pode ser colocada como a parte descendente da porção sistólica e após a incisura dicrótica, que é o tônus vascular. Essas figuras, elas foram retiradas de arquivo que eu consegui na internet, mas entendam o seguinte, eu vou dar agora um palpite, e entendam que palpite nem sempre é confiável, tá? Salvo engano, os métodos de monitorização hemodinâmica nas últimas décadas, e o que eu acho que nós estamos caminhando hoje, cada vez mais eles vão caminhar para dissecar a curva de pressão arterial, como uma forma pouco invasiva e tentar tirar mais informações. Então, é fundamental hoje a gente tentar entender a fisiologia da curva de pressão arterial e medir ela de forma acurada. Então, nivelamento, zeragem, coeficiente de ampliamento, tem que ter uma curva boa. Se a gente quer confiar naquele número, eu tenho que olhar a curva e a curva tem que estar confiável. Bom, e pressão de pulso, eu já falei para vocês, ela está diretamente relacionada o volume sistólico. Então, a pressão de pulso arterial é a pressão sistólica menos a diastólica, é principalmente uma função de apenas um fator fisiológico, o volume sistólico, que determina a mudança de volume sanguíneo arterial durante a sístole ventricular. A gente assume que a complacência do sistema ela seja mantida. Você vai ter aortas que são mais ou menos complacentes, batimento a batimento, naquele seu plantão. Ele não muda a complacência do sistema tão rapidamente. O que muda mais é o tônus vascular periférico. E o que a gente vai fazer é que quando você modifica a pressão de pulso batimento a batimento, mais provavelmente o que você está fazendo diante de um sistema com impedância mais ou menos estável é que você está mudando o volume ejetado. Tá? Tanto é que a explicação e toda a sustentação de delta-PP, variação de pressão de pulso ou variação de volume sistólico para dar volume ou não, vem um pouco daí. Esse fator físico mais um segundo fator físico, que é a complacência arterial, determina a pressão de pulso. Muito bem, a pressão arterial deve ser sempre analisada no contexto do paciente e de forma a você tratar individualmente. Uma PAM de 65 deve ser um alvo de segurança inicial e não necessariamente o melhor alvo para você sustentadamente ressuscitar um doente. Uma PAM adequada não significa um débito cardíaco adequado. Isso é uma coisa que os monitores têm alarmes para frequência e para pressão, mas não tem alarme para débito. Um doente que tenha um débito restrito por frequência, como a gente vai ver mais adiante, ou um débito cardíaco inadequado, ele pode ter uma pressão arterial boa e ele não vai alarmar. E a gente tem que estar atento a isso. PA sistólica pode representar bem a função contrátil do ventrículo esquerdo e o volume ejetado. A diastólica, particularmente importante na perfusão coronariana e um marcador de tônus periférico. A PAM pode ser considerada como principal componente da pressão de perfusão tecidual analisada com a PVC. Ela pode auxiliar na perfusão de pacientes com hipertensão que está apagado ali, ou congestão venosa. Pressão de pulso, que é uma menos a outra, guarda relação com o volume sistólico, e a frequência pode interferir na PA, a gente vai falar mais adiante. PVC. Bom,
eu falei para vocês que o volume sistólico... perdão. Então, vamos lá. O sistema venoso. Pressão venosa central equivale à pressão média do ato direito, né? Então, o que a gente tem? Embora o sistema cardiovascular seja um modelo de dois compartimentos compreendendo uma circulação sistêmica e pulmonar, mais de 80% do volume de sangue fica retido nas veias. Esta circulação venosa nas veias está na circulação, mais de 80% do volume sanguíneo retido nas veias está na circulação venosa sistêmica, com 3/4 desses em pequenas veias e venas. Eu já falei isso. As principais funções do sistema venoso sistêmico são atuar como um conduíte para devolver o sangue da periferia ao coração e servir como reservatório de volume sanguíneo circulante. Ou seja, já falei isso para vocês. Os livros de fisiologia colocam esse paradigma para a gente. 60% a 70% do volume é não estressado, fica armazenado no território venoso, a gente só circula 30% a 40%. A argumentação disso é muito sustentada, por exemplo, em atletas que conseguem aumentar em mais de 10, 15 vezes o débito cardíaco em alta performance, eles não têm frequência suficiente para sustentar isso, não é só por taquicardia, é por mobilização de volume de sangue circulante. Então, a gente tem que compreender que o retorno venoso é fundamental. Em última análise, a diferença de volume estressado e não estressado, a gente tenta representar por isso aqui. O ventrículo direito ele tem que ter uma função sistólica para poder jogar sangue para frente e uma diastólica, para que quando ele relaxe, ele gere uma pressão negativa, entre aspas, em relação à pressão média de enchimento circulatório ou pressão média de enchimento sistêmico, que é Mean Systemic Filling Pressure ou Mean Circulatory Filling Pressure, que fisiologicamente os fisiologistas separam, não dizendo que é a mesma coisa, mas podem ser consideradas, em termos práticos, como semelhantes. Tá? Então, na medida em que você recruta território não estressado e estressado, você aumenta o retorno venoso. Como o débito cardíaco tem que ser igual ao retorno venoso, é intuitivo compreender que você tem que ter o retorno venoso adequado. A única maneira pela qual o coração, portanto, pode afetar o retorno venoso é alterando a pressão do ato direito e assim alternando o gradiente de pressão. Onde é que eu quero chegar em termos práticos? Olha para a PVC. Se você monitora uma pressão venosa central de um paciente de forma adequada, você tem um canal, uma linha de coluna líquida, monitorando a PVC do paciente. E diante de manobras que você faça, desde mexe no ventilador, dá volume, aumenta inotrópico, diminui inotrópico, aumenta cronotrópico, diminui cronotrópico, faz vasopressor, você observa qual é o efeito da PVC. Se essa PVC começa a subir, e normalmente é um dos critérios que a gente para de fazer ressuscitação volêmica no paciente, quando ela sobe mais do que 4 milímetros de mercúrio, agudamente, durante a ressuscitação. Porque o ventrículo, eu costumo falar, abre o bico, ele não vai mais jogar para frente, o ventrículo direito. Ele não consegue mais manipular volume de forma adequada. Então, e como é que eu consigo trabalhar esse retorno venoso? Bom, quais são as variáveis que vão determinar retorno venoso? Aqui tem esse slide. O retorno venoso está em inglês, eu peço desculpas, venous return é igual a pressão média de enchimento sistêmico menos a pressão do ato direito sobre a resistência. Considerando que a resistência modifica muito pouco, mas pode modificar, de acordo com os medicamentos que você faça, os determinantes diretos são pressão média de enchimento sistêmico e pressão do ato direito. Como é que você consegue reduzir a pressão do ato direito? Essencialmente melhorando a performance sistólica e diastólica do ventrículo direito, eventualmente diminuindo a pós-carga do ventrículo direito, deixando ele ejetar com mais facilidade, mexendo em última análise no doente grave dentro da UTI, na ventilação mecânica dele. Como é que você melhora o retorno venoso mexendo na pressão média de enchimento circulatório? Noradrenalina. É um excelente vasopressor e ela faz um aumento do retorno venoso, muitas vezes aumentando então a pré-carga do ventrículo direito, porque aumenta o gradiente, que é a parte de cima, o numerador dessa fração. E isso pode ser visto rapidamente na beira do leito. Porque na medida em que você aumenta a pressão média de enchimento circulatório, que a gente não vê, mas você aumenta o gradiente, a performance da PVC se mantém ou ela cai. E você mantém a PVC ou cai a PVC com aumento da pressão de pulso ou aumento do débito cardíaco verificado. Tá? Eu tive, por necessidade de trabalho, aprendi a fazer a reposição de fluido
com seringa, como eu falei para vocês, olhando normalmente numa torneirinha PVC e uma pressão arterial média do paciente, uma pressão arterial invasiva do doente, olhando para a pressão de pulso, frequência cardíaca. Aqui a pressão, para tentar ilustrar o que é a pressão média de enchimento circulatório, quando você tem volume estressado e não estressado, e tenta converter um no outro. Aqui é um outro, quer dizer, como é que se aumenta o retorno venoso? Reduzindo a PVC. Então, repara que isso aqui é um esquema também de um artigo, acho que é o Mayer que assina ele também, o reservatório venoso entre o volume total, o volume não estressado e volume estressado, que é o que está acima da linha d'água, que permite a pressão ali do VS, é o gradiente de pressão entre VS, e a pressão do átrio direito. Como é que você aumenta, então, isso daí para reduzindo a PVC? Você traz a PVC para um valor mais baixo, e aí, obviamente, você vai aumentar a relação entre volume estressado e não estressado, o retorno venoso aumenta. A outra situação, aumentando a pressão média de enchimento circulatório. Como que você faz isso? Você aumenta o volume estressado, porque você fez um uso de vasoconstrictor, e aí a relação de volume estressado e não estressado modifica. Aumenta, portanto, o retorno venoso. Só para brincar com as curvas, acho que eu brinquei, até mostrei isso aí que eu fiz com... Acho que eu mostrei esse slide que eu fiz para o Álvaro, mostrei para o Álvaro quando eu estive aí há meses atrás. Essa curva de pressão venosa é uma curva de pressão venosa badalada nos livros de fisiologia, tá? Então, a gente tem no eixo horizontal PVC, e uma curva de retorno venoso, que é fluxo, volume sobre tempo, na vertical. E aí, conforme a gente aumenta a PVC do paciente, por exemplo, eu tenho uma PVC de 2, se eu aumentar essa PVC para 6, repara que meu volume de retorno, né, o retorno venoso, ele vai cair, certo? E aqui foi uma brincadeira que eu fiz com um artigo do Guyton, que eu já mostro para algumas pessoas há algum tempo, que foi o seguinte... esse artigo do Guyton é de 55, uma revista de fisiologia, né? Physiology Review, em que ele faz a determinação do débito cardíaco pela equalização com retorno venoso e põe curvas isso em cachorro, né? Então, repara que são dois gráficos. Os dois gráficos na horizontal, no eixo do horizontal, eu tenho pressão do lado direito. Então, o eixo horizontal é o mesmo eixo nos dois gráficos. E o eixo vertical eu tenho, de um lado, retorno venoso, do outro, débito cardíaco. E se eu fizer uma brincadeira de colocar os dois eixos horizontais sobrepostos, ou seja, um eixo horizontal somente, né? Uma reta apenas de átrio direito para as duas curvas, e eu sobrepor elas, o que eu tenho em última análise, geometricamente falando, é a figura de um triângulo, ou se a gente quiser pegar na fase de Platão, duas semiparábolas, né? Qual é o princípio aqui? Normalmente, essas figuras geométricas elas vão se remeter, pelo menos na minha interpretação, pode ser questionável, aberta à discussão, a um triângulo ou uma forma geométrica de duas curvas que vão ter, se triângulo, um aspecto isósceles, porque o triângulo isósceles ele determina que os dois lados dele são iguais. O ângulo deles com a linha de base ela é igual. E em matemática, uma reta vai ser determinada por uma função matemática, uma equação matemática. E eu posso dizer, então, que se os dois lados do triângulo são iguais, é a mesma equação matemática que vai determinar o retorno venoso e o débito cardíaco de um paciente. E isso é corroborado pelo conceito fisiológico de que tem que ser igual, porque é um sistema circulatório em alça fechada, com massa de sangue constante. Então, vamos lá, em termos de retorno venoso e PVC, a fisiologia cardiovascular, historicamente e tradicionalmente, foi limitada quase que exclusivamente ao lado esquerdo do coração. Em um modelo fisiológico, o sistema cardiocirculatório ou cardiovascular pode ser mais compreendido facilmente como um modelo de duas bombas em série, VD e VE. O VD e o sistema venoso são fundamentais na regulação do retorno venoso, em especial em situações de comprometimento hemodinâmico e choque. O retorno venoso pode ser modificado por intervenções que atuam na pressão venosa central, entenda-se pressão de átrio direito, e ou na pressão média de enchimento sistêmico. E uma abordagem que integra a função cardíaca de Frank-Starling e o retorno venoso é um modelo que pode ser mais útil na análise do doente crítico do que a gente só olhar para o lado esquerdo do doente e querer melhorar sempre a pressão arterial, achando que eu estou melhorando o débito cardíaco de forma isolada. Eu tenho que tentar olhar o círculo inteiro.
E, por último, a frequência cardíaca. Já falei isso para vocês, né? Pressão não é igual a débito. Então, a gente tem aqui um modelo simulado, né? Assim, um exemplo só, são 2 doentes com PAM deitados, um de cada lado de 65, uma frequência mais baixa, outra frequência mais alta, e os débitos vão ser diferentes, eu não posso negligenciar isso. O doente chocado com 30 é fácil de ser identificado, o chocado com taquiarritmia também é fácil, a gente aprende rápido ainda, é acadêmico, que fibrilação atrial com estabilidade hemodinâmica eu tenho que cardioverter. Por quê? Porque ele está chocado, porque ele não tem diástole, porque ele taquicardizou. O que eu fiz? Eu comprometi o coração na sua função diastólica e sistólica por conta de frequência alta. Eu posso comprometer o coração na função sistólica e diastólica dele também por frequência baixa. A gente pode chocar. Enfim, aqui é só para lembrar que o nosso sistema pulsado ele tem particularidades. Então, isso aqui é do Bernie Levy, se eu não me engano, no livro de fisiologia também, que tem um modelo de um fluxo e uma pressão em cima contínuo, como um rotor, e pulsado com um sistema de complacência, que eu vou até tentar mostrar para vocês depois, que é o fenômeno de Windkessel, que não é negligente, não deve ser negligenciado. O que a gente tem no sistema contínuo e no pulsado? No contínuo e no pulsado, o que a gente... a gente tem nas duas figuras em cima a pressão média igual. Ou seja, tanto no fluxo contínuo quanto no pulsado, a pressão média se mantém em 100. Entretanto, no fluxo contínuo, o fluxo é contínuo, e no pulsado, a perfusão ou fluxo na periferia ele vai ser dependente do número de batimentos que eu tiver. E isso é tão ou mais verdadeiro por conta do fenômeno de Windkessel, por conta de eu ter a complacência aqui do sistema. O que é o fenômeno de Windkessel, o efeito de Windkessel? Uma aorta, quando ela é complacente, ela tem uma capacidade elástica, vamos dizer assim, bem preservada. Durante a sístole, ela acomoda um volume de sangue durante a sístole que não é jogado para frente, e durante a diástole, quando ela exerce na exuberância máxima a propriedade de elastância, que é voltar ao normal, ela permite ou tenta manter algum fluxo durante a diástole. Então, é uma tentativa do nosso organismo, com as propriedades elásticas da aorta preservadas, de você ter um fluxo sistólico e também diastólico. Quando é que isso é menos importante ou mais importante? O idoso é fundamental a frequência cardíaca, porque ele tem pouca complacência. O fenômeno de Windkessel no arteriopata ou no idoso, ele praticamente inexiste. O fluxo é fundamentalmente sistólico, a gente quase não tem fluxo diastólico. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Só para ter uma ideia aqui de frequência cardíaca, é uma brincadeira que eu faço. Vamos lá, a gente tem 4 cenários aqui, com pressão arterial igual, né? Mas, entretanto, quando você olha 9 por 6, 10 por 6, 11 por 5, 13 por 4, se a sua UTI trabalha só em cima de PAM, vai achar que todos os 4 doentes estão ok, porque a gente só olha a PAM. Entretanto, não vou nem entrar no contexto de olhar o quanto está vasodilatado ou não esses últimos pacientes, que eu particularmente ficaria incomodado. Eu não gosto de um paciente com pressão diastólica abaixo de 50. E aí você fala assim, pô, mas é mania sua? Não, eu vou trabalhar acima de 50, vou ver a perfusão do doente. Se não fez diferença, até posso diminuir o vasopressor dele e trabalhar com 50. Mas se o doente tem algum sinal de uma perfusão e eu vejo uma pressão arterial diastólica de 50 para baixo, eu vou tentar corrigir ela, com certeza. E aí, voltando aqui, então, são 4 cenários de PAM bastante semelhantes, mas a pressão de pulso desses doentes é absolutamente diferente. E se pressão de pulso é proporcional ao volume sistólico, olha a diferença do volume que eu tenho ejetado na aorta em cada um desses 4 doentes. É absurdamente diferente. E a gente mantém a frequência cardíaca igual para esses 4 doentes, por exemplo, pode botar até 90. Vamos lá, não vou nem considerar a bradicardia. Eu tenho 4 doentes com 70 ou 73 de pressão arterial média, 4 doentes com 90 de PAM, mas eu tenho 4 de frequência cardíaca e eu tenho 4 doentes com provavelmente débito cardíaco bem diferente, porque a pressão de pulso deles é bem diferente. Então, eu tenho que estar atento a isso também. Uma brincadeira que eu faço aqui se a gente for seguir esse racional, um
uma pressão arterial de 9/6, o doente está chocado, pressão arterial média de 70, o débito cardíaco é de 3, e eu quero dar fluido para aumentar o débito cardíaco dele. Eu sei que o débito dele, se ele for fluido responsivo, ele aumenta de 15%, mais ou menos, né? Então, eu teria aí um incremento dele de 3,5%, 15% a 25%, o incremento dele, eu botei de 15% até 40%, se eu não me engano. Aí. Eu vou ter um incremento dele de 3,45% até 4,2% de débito cardíaco, para esse incremento de débito de 15% a 40% de débito cardíaco. Então, ele foi, vamos lá, estou traduzindo, o doente tem 9/6 de pressão, 70 de média, 3 de débito cardíaco, eu fiz fluido, ele foi fluido responsivo, e para ele incrementar 15% de débito cardíaco, ele foi para 3,45, de 3 para 3,45. Ou com 40%, ele sai de 3, vai para 4,2 de pressão. Isso com uma frequência de 60. Então, a pressão de pulso desse doente, vamos olhar agora de forma desarmada, é 30, com uma frequência de 60, ele tem 1.800. Então, esse doente que tem uma frequência de 60 batimentos com esse cenário de pressão em cima, ele teria, eu estou multiplicando pressão de pulso vezes frequência, um número aqui de 1.800. Que 1.800, 15% de 1.800 ou 40% de 1.800 daria 2.070, 2.520. Vamos agora na matemática, eu só traduzi o que eu fiz com fluido. Eu tenho um doente com 9/6, média de 70, débito de 3, fluido responsivo foi para 3,45 ou 4,2 de débito, batendo a 60. Se esse paciente com 60 batimentos, com essa pressão de pulso, que é 9 menos 60, eu tenho pressão de pulso 30 vezes frequência, 1.800. 15% de incremento de 1.800 é 2.070. 40% de incremento de 1.800 é 2.520. O que eu fiz foi incrementar só a frequência cardíaca com marca-passo, por exemplo, se isso for um PO de cardíaca. 300 vezes 100, eu tenho 3.000, sem dar uma gota de fluido. 3.000 é um valor extremamente superior a 2.070 ou 2.520. Como é que eu posso mostrar isso aqui para vocês na prática, que é uma observação minha que eu já tive de alguns pacientes, tá? Eu vou correr agora aqui, que a gente já está com quase final do tempo, então aqui é só para salientar a importância da frequência. Isso é um trabalho publicado no Critical Care, em que ele mede o débito cardíaco em cirurgia cardíaca, acertando o tempo do marca-passo, tá? Então, aqui, o débito cardíaco e o índice cardíaco pré-eco, pós-eco, pós-acerto do marca-passo. Só para mostrar, isso aqui é um exemplo prático. O doente tem uma frequência de 59, 138/67, satura 99. Eu simplesmente peguei o paciente, esse doente é às 8h59 da noite, eu liguei o marca-passo desse paciente. Eu achei que ele estava com essa pressão, com essa frequência mal perfundida. Quando a gente liga o marca-passo, eu vou correr um pouco com os slides, às 9 da noite, ou seja, questão de minutos a seguir, com 106 de frequência, ele foi para 157/85, alarga a pressão de pulso, aumenta a frequência cardíaca, eu ganho perfusão desse paciente mexendo só na frequência dele, sem ter dado uma gota de volume para ele. Bom, para fechar, então, o sistema cardiovascular é um sistema circular em alça fechada, o movimento do sangue é determinado por gradiente de pressão, a função cardíaca sistólica e diastólica são fundamentais para gerar um gradiente de pressão, débito é igual a retorno, e ele depende do volume sistólico e da frequência. A análise de pressão arterial infere contratilidade, volume sistólico, resistência periférica, pressão de perfusão. A análise de PVC permite inferir retorno venoso e a função do ventrículo direito. A compreensão da fisiologia cardiovascular é base para o entendimento da monitorização hemodinâmica do doente crítico, e ela tem que ser feita pela integração de equipamento e conhecimento. Eu sempre costumo falar que o maior exemplo disso é cava, né? Cava distendida, eu dou diurético, cava colapsando, eu dou volume. Não é simples assim. Pode até dar certo, eu acho que dá muitas vezes, mas não é só isso. Juca Takala terminou em São Paulo uma apresentação com essa frase, eu pedi a ele se eu podia botar no slide, ele disse que não teria problema nenhum, que a fisiologia não se tornou mais simples só porque a gente agora tem uma opção de equipamento cada vez mais moderno dentro da UTI. É isso. E agradecer muito ao Guti aí por essa excelente aula, realmente é uma aula fora do padrão, uma aula muito boa, falando de fisiologia, beira do leito, e a gente vê que
o conhecimento de fisiologia, principalmente na hemodinâmica, faz com que a gente tenha um entendimento muito melhor do paciente. E a gente usa o ultrassom diariamente, mas o ultrassom ele vem para agregar e não para excluir conhecimento. Então, o ideal é que a gente use o ultrassom e continue analisando outras variáveis hemodinâmicas de fisiologia à beira do leito. Eu também dei uma queda, doutora, não sei o que a senhora acabou comentando, mas eu acho extremamente interessante essa análise mais complexa da PAM, e não ser só o número da pressão arterial como um target. Claro que, grosseiramente, inicialmente, é o nosso primeiro objetivo, mas avaliar a sistólica, diastólica, pressão de pulso, inclusive morfologia de onda, como DPDT, como foi dito, extremamente importante para entender a mecânica da complacência, do acoplamento do ventrículo com o sistema vascular como um todo. É um refinamento isso de raciocínio, um raciocínio à beira do leito. Foi falado da PVC e nós sabemos das várias limitações que qualquer variável hemodinâmica tem, principalmente da PVC, que ela, até como avaliador de fluido responsividade, tem as suas limitações, mas ela pode trazer muito conceito ali à beira do leito de como está aquele paciente, como está a função cardíaca, como está o retorno vedoso desse paciente. O Fernando não falou, mas o Fernando aqui vai ser publicado um livro de hemodinâmica do Dr. Elias Knobe, do professor Elias Knobe de São Paulo, e o Fernando é autor vai sair ainda o livro, e o Fernando é autor do capítulo de retorno venoso. Então, tem muita propriedade para falar de retorno venoso. Finalizando ali com a frequência cardíaca, hoje mesmo houve uma breve discussão ali entre fração de ejeção e débito cardíaco, e a gente realmente fala, a fração de ejeção ela não é o débito cardíaco, ela representa a parte ali da contração, mas o débito cardíaco é algo muito mais complexo, uma discussão tranquila na beira do leito, e ele falou muito sobre que a variável final é a perfusão e o fluxo. A gente não tem muita PAM ideal, não tem o débito cardíaco ideal, porque o ideal é para cada um, se aquilo lá atende à demanda daquele paciente. Então, gostaria de agradecer, acho que os comentários são esses. Estou aqui com 2 mentores meus de hemodinâmica, né, doutora Mirella, que me colocou nesse caminho, e tive muita sorte de já dar diversos cursos. Não sei quantos cursos de hemodinâmica já dei com o Ruth pelo Brasil, foram vários, e todo o curso de hemodinâmica eu levo uma mensagem e eu aprendo alguma coisa. Foi muito boa a tua apresentação, e acho que isso, de alguma forma, causou incômodo em todo mundo. Eu acho que eu gostaria que os residentes se sentissem mais incomodados com a tua aula do que satisfeitos, no sentido de que, com apenas 3 variáveis, PAM, PVC e frequência cardíaca, quanta coisa você consegue derivar e consegue tirar de informações úteis, né, que eles podem, através de raciocínio inteligente e de uma aplicação correta da fisiologia na beira do leito, entender melhor o que está acontecendo com o doente e poder dirigir melhor as intervenções com volume, com droga vasoativa na beira do leito. Então, isso faz com que todos, de alguma forma, tenham que ir atrás de conhecer essa fisiologia de uma forma mais aprofundada, sem estar querendo, na verdade, o novo dispositivo, o novo monitor. É claro que essas coisas são importantes também, mas elas também são valiosas na mão de quem tem um bom raciocínio clínico e uma boa interpretação dessas variáveis fisiológicas que você resumiu. Quero te dizer que a tua aula está gravada, ela vai ficar gravada e vai ficar disponível na nossa plataforma, de tal forma que tudo aquilo que os residentes eventualmente quiserem rever, eles vão poder fazer isso num momento a posteriori. Eu gosto muito da ideia de que desde a década de 50, né, quando o Guyton começou a insistir da importância do retorno venoso, parece que a gente olha o coração muito mais como um órgão que tem como função gerar débito cardíaco,
quando, na verdade, a principal função do débito do coração é dar conta do retorno venoso. Porque se você parar o retorno venoso, num determinado momento, o coração para de bater imediatamente, né? O que não acontece com a periferia, né? Se você tem uma hipoperfusão, você vai levar vários minutos para poder ajeitar novamente o teu coração, para eventualmente ter uma resposta de aumentar o débito cardíaco. A necessidade de dar conta com o retorno venoso é imediata para o coração. Mirella, acho que você quer fazer os comentários finais? Posso fazer? Bom, eu queria de novo reforçar a ideia de que é possível fazer manejo hemodinâmico, ressuscitação, otimização hemodinâmica, usando monitorização hemodinâmica básica, né? Usando um bom exame físico, usando as variáveis de hemodinâmica, que você não precisa de tecnologia avançada, desde que se conheça a fisiologia. Então, o conhecimento da fisiologia cardiovascular é fundamental para esse manejo e o conhecimento hemodinâmico. Fernando deu ali alguns exemplos e eu gostaria apenas de falar um pouquinho rapidamente sobre aplicações práticas, por exemplo, de você observar uma onda de pressão arterial, né? Uma onda de pressão arterial com picos sistólicos diferentes uns dos outros pode inferir, por exemplo, que aquele paciente é responsivo a volume. É um delta-PP-like, se você não tem a ferramenta. Uma medida de pressão diastólica muito baixa sugere que você tem um problema na resistência vascular sistêmica. A observação de um pulso venoso jugular acima da clavícula não é normal. Sugere que você tem uma disfunção de VD, um aumento de resistência de VD. A utilização da PVC de maneira dinâmica, uma PVC que após um leg raising ou após uma administração de alíquota de volume, ela aumenta muito, sugere que esse paciente não tem um sistema cardiovascular complacente para volume. E assim você utilizando um bom exame físico, observação de pulso arterial, pulso venoso, a morfologia da onda venosa, a morfologia da onda arterial, a utilização de gap de CO2, é o suficiente para que você possa fazer um bom raciocínio hemodinâmico, inferindo se o fluxo está adequado, se o intravascular está adequado, se é responsivo a volume ou não é, se existe uma possível disfunção de VD, sem precisar de equipamentos sofisticados. Então, isso é possível, acho que os nossos residentes têm que exercitar à beira do leito essa utilização do bom exame físico e das variáveis básicas para entender como fazer monitorização hemodinâmica e para fazer diagnósticos inferenciais sem precisar de monitorizações complexas que, na maioria das vezes, não estarão disponíveis. E acho que a aula do Gutierrez foi muito feliz em abordar todos os aspectos aí da fisiologia e para que eles possam fazer essa correlação. Obrigada, Guti. Imagina, Mirella. Eu posso fazer 2 comentários rápidos? Então, a Mirella falou um troço aí que, ela sabe, você pode fazer um tipo delta-PP. A gente vê muitas pessoas falarem assim, mas eu ventilo doente com 6 ml quilo peso na UTI, eu não posso fazer delta-PP mesmo que ele esteja controlada e entregue na máquina. Você não pode fazer, mentira, né? Porque, na verdade, e eu tive a felicidade de ter visto o Tebul falar num determinado momento em que ele, no passado, não muito antigo, que não perde a acurácia, o método, ok, hoje em dia ele fala que o que está escrito, você tem a chance de ter o falso negativo. Tanto é que tem desafio com volume corrente hoje de 8 ml quilo peso para confirmar, porque se você já tem um delta PP com 6 ml quilo peso, você nem precisa botar em 8. Ele é fluido responsivo, provavelmente. Por quê? Porque você conhece o método e não simplesmente segue a regra de que 6 ml quilo peso não vai funcionar, porque está escrito no livrinho texto que tem que ser 8. Entenda o que está escrito no livro texto. O Rafa falou sobre eco. Quem já fez ambulatório de cardiologia já deve ter visto pacientes com cardiomiopatia hipertensiva, com HVE que começa a evoluir em fase dilatada,
em que ele tem disfunção global moderada do VE e gera 170 de pressão sistólica no ambulatório. E por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque eu não tenho que na UTI olhar uma disfunção moderada e vamos começar a dobuta porque ele está chocado. Não. Ele tem disfunção moderada. Qual é a pressão desse doente? Porque o que gera o débito é a pressão. Se ele tem pressão, talvez o componente sistólico deprimido de forma moderada não seja o principal. E a dobuta pode ser iatrogênica. Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Assim como eu sou contrário, às vezes, a dialisar balanço hídrico, trocar veia por causa de PCR, eu também sou contrário a tratar paciente chocado, tratando o ecocardiograma dele. É basicamente olhar o paciente mesmo, como a Mirella. Enfim, Mirella e Rafa são suspeitos, né? Quem eu posso querer que fique mais e que eu consiga acertar mais a linha é o Álvaro, porque não dá aula de hemodinâmica comigo. Mas Mirella e Rafa já estão acostumados a me ver falar. Muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta, Guti. Tranquilo. Porque as outras dúvidas eu posso ir no livro-texto e tentar resolver, mas tem uma que é só você que pode resolver. Acho que eu vou desligar, vai cair a conexão, hein? Qual é o tamanho da seringa que você usa? Deixa eu te contar rapidamente essa história. É o seguinte, eu trabalho até hoje em Laranjeiras e eu comecei a ficar angustiado, porque quando eu pedia anos atrás, falando assim, corre um volume rápido para o doente, depois eu comecei eu mesmo fazer um meia-culpa. Falei, que volume é esse? Qual é a substância? O que é rápido? E aquilo foi me causando desconforto. E entre eu falar, corre 500 ou corre um frasco 250 rápido, entre eu pedir para fazer e eu me levantar para ir ver o doente se estava correndo, qual era o efeito, eu percebia que quando eu me levantava não tinha nem sido instalado o soro. Aí eu comecei a pegar o soro, eu pego um frasco de 250 ou 500 normalmente ringue lactato 500. E acoplo, eu mesmo pego equipo simples, acoplo em 2 sequências de torneirinha numa PVC, se eu tiver com PVC. No início eu fazia no introdutor do sanguante, quando era doente, normalmente doente de mitral, que eu precisava trabalhar ou não. E aí eu pego a seringa de 20, aspiro e 20 ml, 10 seringadas são 200 ml. Fechava a torneirinha, olhava a PVC e enquanto eu estava fazendo, olhava a PAM do doente. Aumentava a pressão de pulso, a PVC se mantinha, eu fazia o fluido para o doente. A seringa é de 20 ml. Não fazia mais do que com isso. E, obviamente, depois disso, botava a mão, via gradiente de temperatura, coisas que eu olhava, que eu olho até hoje em cardíaca. Gradiente de temperatura de perna, extremidade de mão para tronco, vou botando a mão para sentir, vejo a plestimografia, vejo o coletor de urina, esvazio ele todo e fico olhando para ver se pinga, porque se estiver chocado, é um choque quase que instantâneo, pós-imediato de cardíaca, né? Você pega logo, e aí vem os sinais de perfusão. A seringa é de 20, não passa de 10 seringadas de 200 ml em 5 minutos. E eu comecei a me questionar se eu não tinha razão, porque a elevação passiva de membros é 300 ml em 90 segundos. E o FENIT mostra que a gente, que é médico, fez a vida inteira 500 ml em meia hora. Tem alguma coisa que não encaixa. E aí eu soube, por intermédio do Zé, lá do Sírio, eu estava viajando para dar aula, saí do simpósio do Einstein, escala em Brasília, ele me liga. Trouxemos o Secone aqui em São Paulo. Aí eu precisava te ligar. Eu falei, o que foi, Zé? Não, trouxemos ele fazer um round aqui, aí eu cheguei e chamei ele num canto. Como é que você faz ressuscitação volêmica desafio? Você quer saber como é que eu faço? Eu faço com seringa no acesso venoso central. Eu tinha que te ligar, cara. Você tinha que ouvir isso. Eu falei, porra, você me fez ganhar um dia e provavelmente alguns anos na minha profissão de eu ter intuído fazer alguma coisa que o Secone faz, né? Então, estou feliz já estou feliz. E o livro de hemodinâmica, pessoal, do Elias, do Murilo e do Tiago já saiu. Obrigado, Rafael. Obrigado, Mirella. Obrigado, Fernando. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite.